Olá, eu sou Ribic. Um adolescente com uma vida amorosa conturbada se envolve em problemas e, após ser quase atropelado por um trem, cai no rio e nisso entra em um possível portal para um lugar chamado O Desconhecido, que pode ser interpretado de muitas maneiras. E hoje eu venho aqui mostrar um ponto de vista diferente dessa história e como essa história é especial para mim e alguns pensamentos que podem ser interessantes. Essa história se chama O Segredo Além do Jardim, que é o tema de hoje. Limbo é uma palavra que vem do latim limbus, que significa basicamente margem, beira, borda. A palavra também possui outros significados em sentido figurado. Por vezes é usada para se referir ao esquecimento e vazio, um lugar para onde as coisas inúteis e sem valor são enviadas. Um lugar onde as almas com assuntos não acabados vão, para resolverem suas histórias. O Segredo Além do Jardim é o exemplo de um desenho bem feito desde o início até o final, desde história até trilha sonora, ambientação e arte. Uma história que tem muitas semelhanças com um livro Divina Comédia, que até o criador do desenho já comentou ser interessante a teoria sobre a semelhança dessas duas obras. Wirt é um adolescente normal, gosta de tocar clarinete, poesias e arquitetura, mas guardando como segredo por medo de ser ridículo. E junto com seu irmão, Greg, passa por uma situação de quase morte após quase ser atropelado por um trem e cai numa montanha até desmaiar em um lago. Assim então começando a nossa história. O Segredo Além do Jardim é um desenho diferente de tudo, um desenho de terror com comédia dramática, que diverte enquanto tem um outro lado filosófico e macabro. Todos os episódios do desenho são realmente bem pensados e trabalhados, com uma continuidade incrível. Esse também é um desenho que não deixa nada muito claro demais. Em algumas situações você vai ter que pensar para entender qual o significado daquela cena, lugar ou música, fazendo assim que o desenho ganhe muito mais valor. Quem ou o que é a fera? Existe uma teoria de que a fera é a filha do lenhador, que aparece no final. Mas essa teoria vai por água abaixo, simplesmente porque em uma HQ lançada de Over the Garden Wall, explica que a filha do lenhador estava sempre na casa dele, esperando ele voltar. E ela já falou com a fera, então essa possibilidade não existe mais. A fera pode ser Lúcifer? Na minha teoria, não. Isso poderia ser verdade se o desconhecido fosse o inferno. A fera, ela tem a alma presa no lampião, então acho que esses dois fatores impossibilitam da fera ser Lúcifer. Mas, entrando na teoria de ser o inferno, para mim não faz sentido, porque as almas e pessoas que estão lá no desconhecido, para mim estão mais tentando resolver seus assuntos inacabados do que sofrendo pelos seus pecados. Quem realmente é a fera? Não existe uma definição concreta, por enquanto, mas eu tenho duas teorias que podem explicar. A primeira é que a fera é uma entidade maligna baseada em lendas urbanas americanas, que manipula das pessoas, por exemplo, o lenhador, para manterem o lampião aceso, onde sua alma está presa, assim então mantendo a fera viva. A segunda teoria é de que a fera foi o primeiro aventureiro a entrar no desconhecido, e ele foi amaldiçoado por aquelas tartarugas com magia negra, que até hoje são um grande mistério. Isso poderia explicar o porquê da fera ter sua alma presa no lampião. Eu já comentei aqui sobre a teoria desse lugar ser o purgatório ou o inferno, mas eu considero outra teoria. A teoria de que o desconhecido é o limbo, um lugar onde o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se encontram, exatamente no dia do Halloween, que é feito toda uma comemoração. Temos mais uma teoria.
como os dois irmãos foram parar no limbo. Após eles passarem por uma experiência de quase morte, eles caem no rio, onde de lá eles misteriosamente entram no limbo. E também é de lá que eles saem de volta para o mundo dos vivos no episódio final. Então talvez tenha um portal nesse rio que liga os dois mundos. Outra coisa que faz os personagens estarem lá é que todos têm histórias inacabadas que se resolvem no final. Greg, por exemplo, roubou a pedra do quintal de uma mulher. E Wirt não se declarou para a menina que ama. Mas agora chegamos na parte mais subjetiva de toda essa teoria. Porque apesar de todos os personagens terem um motivo para estarem no limbo, como eles acabaram chegando lá? Foi pelo mesmo portal, no mesmo rio, que Wirt e Greg caíram? São pessoas de décadas diferentes? Uma das evidências que criam esse mistério é que no cemitério aparece o túmulo do Queen's Edgecott. E seguindo isso, abre a possibilidade de todos os outros personagens do limbo estarem mortos também. Como por exemplo o pessoal da taverna, como todos os outros personagens. Mas talvez essas pessoas podem ter caído no mesmo lago em épocas diferentes e terem contado como mortas no mundo dos vivos. Mas bom, isso é muito subjetivo e cabe a nós imaginar como seria resolvido isso. Enfim, em um futuro próximo eu volto aqui para falar mais sobre essa obra de arte. Eu sou o Hibiki e até mais.